bom dia e bom dia! Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Bora para mais um dia que o Senhor Ele já fez. Vocês estão firmes e fortes no propósito. Bom dia, Luana. Bom dia, Valdejane. Bom dia, Maíra. Bom dia, Leni. Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Jesus por mais um dia, por mais um momento devocional na presença de Deus, mais um dia que o Pai Ele já fez. E nós temos muitos motivos para poder agradecer, não é verdade? Bom dia, Renatinha, Lila, Roberta. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos para mais um momento. Na live passada, nós falamos sobre a vida de Davi e de Jonatas, o tanto que eles eram amigos, uma aliança que veio do coração de Deus para eles. E hoje eu quero te perguntar, eu quero começar te perguntando: você já teve que sacrificar algo por alguma amizade? Essa é a primeira mensagem que eu queria começar discutindo aqui com vocês. Em algum momento da sua vida, você já teve que sacrificar algo por alguma amizade? Eu falei um pouco na última live nossa devocional que nós temos amizades e propósitos que vêm do céu. E eu queria começar perguntando isso. Em algum momento da sua vida, você já teve que abrir mão de algo por alguma amizade, ter que fazer algum sacrifício por alguém? Várias vezes. Isso, igual a Eleusa já respondeu aqui várias vezes, isso vai mostrar o nosso nível de entrega para o nosso próximo. Alianças verdadeiras, alianças que vêm do céu. A gente sempre vai sacrificar algo, seja o nosso tempo, seja os nossos recursos, seja os nossos conhecimentos, nós vamos entregar aquilo a alguém. E hoje nós vamos falar sobre isso, nós vamos ver o desfecho da amizade aqui de Saul, de Davi e de Jonatas. Muitos vão usar esse texto para dizer que Davi e Jonas, eles tinham um vínculo afetivo, que um gostava do outro, mas quando a gente vai ler a tradução da palavra do hebraico, não é no sentido de amor sexual, mas sim um amor que amava como a própria alma. É um amor sacrificial, mas não é um amor sexual, não é um amor afetivo. E muitos vão usar esse texto para respaldar a homoafetividade e que eles tinham esse caso, mas isso não procede, tá? As pessoas vão pegar parte da palavra e vão inclinar para aquilo que elas querem. Não tem esse respaldo. Bom dia para você que está chegando agora. Nós acabamos de iniciar a nossa live devocional. Hoje nós vamos ler o capítulo 20 de 1 Samuel e vamos falar sobre esse contexto da amizade de Davi e de Jonatas. E vamos compartilhar sobre as amizades que vêm do céu. Amizades com propósito, amizades que vêm para nos ajudar a avançar. Mas antes nós vamos orar. Nós vamos orar e agradecer o Senhor por mais um dia. Nesse momento eu queria já que você compartilhasse comigo. Hoje é o segundo dia da semana. Tem alguém que tem alguma causa especial que gostaria de pedir uma oração? Se você tem, deixa aí que nós vamos orar por essa causa. Vamos orar e agradecer o Senhor. Se você pode, aí onde você está, feche seus olhos e comece a agradecer. Se você não tem um pedido de oração, você vai agradecer o Senhor. Mas pode ser que tenha muitas pessoas que estão iniciando a semana hoje com o coração já aflito, com o coração desesperado, sem saber para onde ir, o que fazer, para que lado tomar uma decisão. Eu quero orar por você nesse início de live.
pelo meu filho, pela vida espiritual do Thiago Emanuel. Amém, André. Oração pelos meus filhos e principalmente para abandonar os jogos. Oração pela família. Filhos, né, família, acho que sempre será um dos nossos motivos principais de oração, não é verdade? Conversão do meu esposo, Valdejane. Amém. Vocês vão colocando seus pedidos de oração e eu quero orar por vocês. Então, fecha seus olhos e vamos falar com o Pai. Pai, nessa manhã eu quero te agradecer por mais um dia que está iniciando. Quero te agradecer pela tua graça, pela misericórdia do Senhor que se renovou hoje sobre as nossas vidas e nós temos a certeza que ela é a causa de nós não sermos consumidos, Pai. Muito obrigada, Deus, pelo fôlego de vida. Obrigado por esse acordar, porque sabemos, Pai, que se nós acordamos, significa que propósito tem. Eu quero mesmo pedir para que o Senhor venha nos direcionar nessa live devocional, que o Senhor nos conduza pela Tua palavra, que enquanto navegamos por esta palavra, que ela possa trazer transformação para o nosso coração e para as nossas vidas. Pai, eu quero pedir em especial nesta manhã, pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas ofensas, meu Deus, pela vida de cada um aqui que está nessa live. Nos perdoa, Pai, purifica o nosso coração, nos aproxima de volta a Ti, nós arrependemos dos nossos pecados, porque sabemos que a única coisa que nos separa do Senhor é o nosso pecado, Pai. Então, nesta manhã, eu peço o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, nos conectando novamente com o Senhor, para que assim as nossas orações elas possam ser ouvidas. Pai, quero apresentar aqui a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui colocando um pedido. Meu Deus, tem vidas familiares sendo apresentadas aqui, tem a vida do Thiago Emanuel. Pai amado, eu quero pedir por este filho, para que o Senhor possa mesmo se revelar a ele e ele tenha a plena consciência de quem o Senhor é. Pai amado, tem uma mãe que clama e pede para que os seus filhos saiam dos jogos, Pai. Somente o Senhor pode intervir em coisas sobrenaturais, somente o Senhor pode convencer o homem do pecado, da justiça, Pai. Então, em nome de Jesus, eu peço que nesta manhã o Senhor olhe em especial para esses filhos, para a família, Pai. Tem pessoas pedindo pela família aqui. Então, em nome de Jesus, olha para essa família, para esse esposo que precisa, meu Deus, conhecer o Senhor, Pai. Somente o Senhor, Deus, pode visitar este esposo agora. Pai, eu peço também pela mãe da minha irmã que está precisando de uma oração, que precisa de saúde, que precisa de um toque, Pai amado, do Senhor para que a saúde dela seja restaurada. Em nome do Senhor Jesus, visita, Pai, cada um desses nomes aqui apresentados. Eu não sei quantos mais pedidos foram colocados nesta live, mas eu quero começar esse nosso momento devocional, Pai, entregando cada pedido diante do Teu altar, sabendo, Pai amado, que o Senhor recolhe cada uma das nossas orações, das nossas petições. A palavra diz, Pai amado, que em determinado momento Moisés clamou e ele pediu e ele intercedeu por um povo e o Senhor ouviu o clamor de Moisés e mudou, Pai amado, uma ação que o Senhor iria fazer. Não é que o Senhor se arrepende, não que o Senhor não saiba do que vai acontecer no futuro, mas nós já sabíamos, Pai, que o Senhor conhecia esse momento de hoje, que hoje eu oraria por vidas, que eu tiraria um tempo para poder interceder por cada uma dessas vidas. Então, Pai amado, pelo poder que vem do Senhor, olha, Pai, para cada uma dessas vidas, por famílias, por vida espiritual, pela empresa, pela saúde. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos chegar numa plena unidade, onde o meu interesse aqui não venha ser, Pai, números na live, mas o meu interesse aqui venha ser por vidas transformadas, famílias entregues no Teu altar, filhos obedientes, rendendo frutos ao Senhor. Por isso, Pai, eu entrego cada uma das vidas nas Tuas mãos, para que esse momento seja um momento de unidade e que eu possa mesmo, Deus, nesta hora, assim como Jonatas, ele intercedia por Davi,
Assim como Davi tinha uma amizade, um amor por Jonatas, eu tenho amor por cada um dos meus amigos que aqui estão. E eu peço ao Senhor por eles, Pai, que eles não venham perecer, que eles não venham parar na caminhada, que antes mesmo de pedir para qualquer membro de suas famílias, que eles possam olhar para si e crescer em fundamento, em graça, em sabedoria, em entendimento de quem o Senhor é, que o temor, Pai amado, possa estar no nosso meio, que nós possamos ser frutíferos no Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai amado, nos leva a esse nível de transformação, que à medida que a palavra vai entrando dentro de nós e nós vamos nos fundamentando nela, que nós possamos mesmo, Deus, ser firmado na rocha verdadeira que é o Senhor Jesus Cristo, e que o teu Espírito Santo habite sempre, Pai, em nós plenamente, com todos os frutos dele, principalmente, Pai, o amor, que é o ponto de partida de todos eles. Pai, dê graça e fortalecimento para os teus filhos viver essa semana, que possamos ser cheios, Pai, cheios do conhecimento que vem do Senhor, para sermos usados aonde o Senhor deseja. Em nome de Jesus eu passo cada vida para o teu cuidado. Talvez tem pedidos que eu não coloquei específico, mas que foi colocado aqui nesses comentários, e o Senhor sabe, Pai. Age conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Quem somos nós para ditar o agir do Senhor? Mas pela tua graça e misericórdia nós clamamos, pedindo ao Senhor que intervenha em cada um desses pedidos de oração. Não porque sou boa, não porque tenho algum mérito, Pai, mas porque sou filha e sei do poder que tem a oração, e sei que quando nós clamamos, o Senhor não fica indiferente, Pai. Então, em nome de Jesus, recolhe cada um desses pedidos, Pai, e olha com carinho para cada um deles, meu Deus, e entra com as providências que precisa nesta manhã. Em nome de Jesus nós te pedimos que seja um tempo precioso, olhando para a tua palavra e sendo transformados, Pai, de glória em glória, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço nesta manhã e já te agradeço. Amém e amém. E amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu não sei a petição de cada um, mas eu tenho um coração que tem muita fé. E eu creio que quando nós oramos com fé, o Senhor, Ele ouve. Então, em nome de Jesus, sabe, que a sua petição ela tenha sido subida mesmo ao céu nesta hora, que Ele possa mesmo manifestar com a graça e com a bondade dEle sobre as nossas vidas. Amém? Que a sua família, que o seu esposo, que o seu filho, casa, emprego, seja visitado em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para o nosso momento devocional. Abre sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 20. Nós lemos até o versículo 16 na última live. E nós falamos sobre essa aliança de Jonatas com Davi, que Jonatas reconhecia a porção de Deus que estava sobre a vida de Davi. E ele vai falar assim, nós terminamos nesse momento, dizendo, quando Davi fala, olha, sonda seu pai, vê com seu pai se ele tem algum interesse em me matar, porque eu acho que a minha vida está prestes a chegar ao fim. E Jonatas vai falar assim, olha, Davi, eu não sei, né, os planos do meu pai em relação a você. Tenho certeza que se ele fosse te matar, ele me falaria, porque meu pai me conta todas as coisas. Todavia, Davi, se a gente não se vê mais, se a gente não se encontrar mais, eu reconheço a porção de Deus que está sobre você. Quando você chegar ao trono, porque eu tenho fé que isso vai acontecer, uma vez que Deus te ungiu, não se esqueça de mim, não se esqueça da minha família, embora eu sou filho do seu inimigo. Jonatas reconhecia essa porção de Deus que estava sobre Davi. E eu falei na última live que quando nós somos filhos posicionados e cheios do Espírito Santo, as pessoas reconhecem essa porção de Deus sobre a nossa vida. Que nós precisamos fazer a diferença no lugar onde chegamos. Que ao entrar no supermercado, as pessoas precisam ver Cristo em nós. Dentro do trabalho, as pessoas precisam olhar e falar, essa pessoa reage de uma forma diferente. Por quê? Porque nós temos Cristo habitando dentro de nós. Precisamos ser amigos fiéis, amigos leais e também ter amigos leais, porque isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. E é isso. Vamos lá para capítulo 16.
Ó, versículo 16 do capítulo 20. Escreve assim nos comentários: eu preciso manifestar a porção de Deus que está dentro de mim. Eu falo para escrever que quando nós escrevemos, nós colocamos para fora, nós verbalizamos, seja com falar, ou nós escrevemos entendendo ali o que nós estamos falando, e isso vai trazendo entendimento para nós. Nós precisamos manifestar a porção de Deus que está dentro de nós. O que significa isso? É você ter amor no momento que precisa exalar de amor. É você exercer misericórdia quando precisa exercer misericórdia, exercer a bondade, o domínio próprio, e não só um fruto de forma isolada. Nós precisamos de Cristo habitando em nós, mas para quê? Para manifestar isso ao mundo. Hoje tem muito poucas pessoas que querem manifestar de verdade essa glória de Deus que está dentro de nós. E quando exalam para os seus próprios interesses. Né? Querem orar para que tenham cura, querem orar e usufruir dessa glória para os interesses próprios, mas que nós não venhamos ser dessa maneira. Amém? Versículo 16. Então Jonatas assumiu um compromisso solene com Davi e sua descendência e disse: que o Senhor destrua todos os inimigos de Davi, e Jonatas fez reafirmar seu juramento de amizade, pois Jonatas o amava como a si mesmo. Vamos lá entender esse texto, porque esse texto ele é usado por algumas pessoas dizendo que Jonatas tinha um interesse afetivo com Davi, e não é verdade. No hebraico tem algumas palavras e significados chaves. No verso 17, vou ler aqui, né? Vai falar: Jonatas fez reafirmar o juramento por causa do amor que ele tinha, pois ele amava como sua própria alma, como a si mesmo. No hebraico, a palavra amor, ela vai ser amplamente usada nas escrituras, tanto para amor entre amigo. Essa palavra ela vai estar no hebraico dizendo aivé. É um amor entre amigo. Um outro exemplo que essa palavra foi usada foi para refletir a amizade que Ruth tinha com Noemi. Ruth, nora de Noemi. Naquele momento em que Ruth, no capítulo 1, no versículo 16, ela vai falar assim: aonde você for, minha sogra, eu irei com você. Aonde pousares, pousarei eu. Mostrava uma aliança. E ela fala: o seu Deus será o meu Deus. Mostrava um respeito, um companheirismo, uma amizade. Essa mesma palavra amor é usado nesse momento no capítulo de Ruth e está sendo usado aqui para contextualizar a amizade de Jonatas e de Davi. Não é um amor que fala lá assim: e uniu-se Adão e Eva e Rebeca encontrou Isaac. Não é esse tipo de amor, tá? É um amor entre amigos. Quanto amor entre pai e filho, e Abraão amava o seu filho Isaac, e Isaac amava o seu filho Esaú mais do que amava Jacó. É esse mesmo tipo de amor, amor entre pai e filho, amor entre amigos. A expressão como a sua própria alma significa Kanafshó, Kanafshó, é esse termo. E tem aqui a tradução também do hebraico, mas eu não vou saber falar hebraico. Literalmente, como a sua vida, como o seu ser. Isso não implica intimidade sexual, mas uma identificação profunda com alguém que ama intensamente o outro em espírito, com propósito e aliança. Então, é isso que essa palavra aqui no verso 17 está fazendo e está usando. Outro dia eu entrei na página de uma pessoa, esse rapaz ele é cristão e ele também é homossexual, e ele faz várias críticas ao mundo cristão, falando que os cristãos hoje não aceitam e que a homoafetividade é normal, que a Bíblia já tratava sobre isso e que Davi e Jonatas tinham um caso, e respaldando em cima disso.
pegando versículos completamente isolados. Completamente isolados, né? Não tem hora nenhuma você ler esse texto e você vê aqui que Davi e Jonatas tinham um caso. Não tinha, né? E alianças, vamos lá agora para o contexto cultural. Alianças entre homens eram comum no Oriente Médio. Os pactos envolviam um gesto de entregar as suas vestes, as suas armas, símbolos de compromisso e lealdade. Quando a gente chega no capítulo 18 de 1 Samuel, a gente vai ver que Jonatas está entregando as suas armas, né, o seu armamento. Vamos lá. 1 Samuel 18, 4. Jonatas assumiu um compromisso solene com Davi, pois o amava como a si mesmo. Para selar essa aliança, Jonatas tirou seu manto e entregou a Davi, junto com a sua armadura, sua espada, seu arco e seu cinturão. Como era comum a amizade entre homem e mulher, entre homens, e eles selavam essa amizade entregando aquilo que eles tinham, né? Símbolo de compromisso, lealdade, proteção mútua. Significa, eu estou com você. Eu não sei vocês, né? Pode ser que tenha homens aqui me assistindo, mas a maioria eu tenho certeza que é mulher. E eu não sei vocês, mas eu já fiz isso. Vocês já fizeram algum pacto com alguma amiga na escola, na infância, e uma tinha um cordão, uma metade de um cordão, a outra tinha metade do outro cordão? Ou até mesmo uma pulseira igual? Tem pessoas que amam tanto, né, a amizade, que acaba fazendo uma tatuagem, né? Tem uma tatuagem igual à amiga. Esse era um gesto de dizer, somos amigas para sempre. E eu tinha um cordãozinho com infinito e minha amiga também tinha um cordãozinho com infinito, sabe? A gente já comprou aqueles cordão escrito Friends Forever e eu carregava o Friends, ela carregava o Forever e alguém perguntava onde está a sua outra metade, né? É pra minha amiga. Coisas de escola, tá? Eu fazia isso na escola, fazia pulseirinha de miçanga, igual eu carregava uma pulseirinha, a outra amiga carregava outra pulseirinha. Então isso entre nós, amigas, simbolizava que nós temos uma amizade. Nós estaremos juntas para sempre. E é isso que Davi e Jonatas, eles estão interpretando aqui nesse contexto. Eu vou te dar meu armamento, Davi. Você vai levar o meu cinturão, a minha espada, porque eu tô rendendo a você o meu armamento, dizendo que você para mim é um amigo leal. Então não tem contexto sexual aqui, não fica implícito hora nenhuma que eles tinham um caso ou uma relação, tá? Tô explicando isso para vocês porque pode ser que no amanhã vocês encontrem alguém respaldando a relação homossexual com base nesse texto. E aí você já sabe que esse texto não traz a palavra no hebraico amor como marido e mulher, mas traz amor entre pai e filho, amor entre amigos, tá? Jonatas, como ele era filho do rei, ao entregar seus objetos reais a Davi, ele reconhece que Deus escolheu Davi para reinar, o que era um ato de extrema humildade e fé. E aí nós vamos continuar aqui a leitura, tá? Vamos lá, porque agora a gente vai ver o contexto dele se despedindo de Davi. Versículo 18. Então Jonatas disse: amanhã celebraremos a festa de lua nova. Darão por sua falta quando virem que seu lugar à mesa está vazio. Depois de amanhã ao entardecer, vá ao lugar onde você se esconde antes e espere ali, junto à pedra de Ezel. Eu sairei e atirarei 3 flechas para o lado da pedra, como se atirasse num alvo. Então mandarei um ajudante trazer de volta as flechas. Se você me vir ouvir dizer a ele, as flechas estão deste lado, saberá tão certo como vive o Senhor que tudo está bem e não há perigo algum. Mas se eu disser, vá mais para frente, as flechas estão adiante, significa que você deve partir de imediato, pois o Senhor manda o ir embora. E o Senhor nos ajude a preservar para sempre esse forte laço de amizade que existe entre nós. Então Davi se escondeu no campo e quando começou a festa de lua nova, o rei sentou-se para comer. Ocupou o seu lugar de costume, encostado na parede, Jonatas sentada diante dele.
e Abner ao seu lado. Abner era outro comandante. Se você não estava na última live que eu disse isso, eu expliquei sobre a festa de Lua Nova. A festa de Lua Nova era uma festa dada entre o rei, e o rei convidava vários oficiais de sua confiança, né? Era uma festa que dava para iniciar mais um mês, e ali ele chamava todos os seus oficiais e comandantes da sua confiança. E Davi era um dos seus comandantes, então ele esperava que Davi fosse a essa festa. Por quê? Porque ele queria já pegar Davi naquele episódio. A gente viu no capítulo 19 que Saul fala que iria dar um banquete para tentar pegar Davi. E Davi fala, eu não vou aparecer nesse jantar. Por quê? Eu tenho certeza, Jonatas, que seu pai quer me matar. E era mesmo ali uma armadilha. Então ele vai falar, eu não vou aparecer. Dependendo da reação do seu pai na mesa, nós vamos saber se ele quer me matar ou não. O lugar de Davi, porém, ficou vazio. Versículo 26. Saul não disse nada sobre isso naquele dia, pois pensou, deve ter acontecido algo que deixou Davi cerimonialmente impuro. Por isso ele não apareceu, né? Mas quando o lugar de Davi também ficou vazio no dia seguinte, ele perguntou para Jonatas, por que o filho de Jessé não veio para a refeição, nem ontem e nem hoje? Jonatas respondeu, Davi me pediu com insistência para ir a Belém. Disse, por favor, deixe-me ir, pois nossa família oferecerá sacrifício na cidade. Meu irmão exigiu que eu estivesse presente. Portanto, peço que me deixe ir ver meus irmãos. Por isso, ele não está aqui na mesa, ó rei. Saul se enfureceu com Jonatas e disse, seu traidor, filho de uma prostituta, pensa que eu não sei que você quer que ele seja rei, para sua própria vergonha e a da sua mãe? Enquanto esse filho de Jessé viver, você jamais será rei. Agora vá buscá-lo para que eu o mate. Por que ele deve morrer? Perguntou Jonatas, seu pai. O que ele fez? Então Saul atirou a lança contra Jonatas com a intenção de matá-lo. Assim Jonatas viu que seu pai estava mesmo decidido a matar Davi. Enfurecido, Jonatas se levantou da mesa durante o segundo dia de festa e recusou-se a comer, frustrado pelo modo como seu pai havia desonrado Davi publicamente. Na manhã seguinte, como combinado, Jonatas foi ao campo e levou consigo um ajudante para apanhar as flechas. E disse ao seu ajudante, comece a correr para que eu possa encontrar as flechas quando eu atirar. O ajudante correu e Jonatas atirou uma flecha para além dele. Quando o ajudante estava quase chegando no lugar onde a flecha havia caído, Jonatas gritou, a flecha está mais para a frente. Rápido! Não fiquei parado. Então o ajudante apanhou a flecha e correu de volta para o seu senhor. O ajudante não suspeitava de nada. Apenas Jonatas e Davi entenderam o sinal. Então Jonatas entregou o arco e as flechas ao ajudante e ordenou que levasse de volta para a cidade. Assim o ajudante foi embora, Davi saiu do esconderijo e no lado sul da pedra de Ezel, Davi se curvou diante de Jonatas 3 vezes, com o rosto em terra. E quando se beijaram, se despediram ambos e choraram, especialmente Davi. Por fim, Jonatas disse a Davi, vá em paz, pois juramos lealdade um ao outro, em nome do Senhor. Que o Senhor nos ajude a preservar para sempre esse forte laço de amizade entre nós e entre os nossos descendentes. Então Davi partiu e Jonatas voltou para a cidade. Olha aqui, existem momentos, né, que nós podemos até correr um risco de vida por conta de uma amizade. Davi, ele estava correndo esse risco de vida. E quando ele não aparece no jantar, no segundo dia, Saul fica furioso. E ele pergunta para Jonatas, né, você está do lado dele, filho de uma prostituta, por que você está defendendo ele? Enquanto você defende ele, você não vai ocupar lugar no trono, porque se Deus prometeu mesmo dar o trono que é meu
para Davi, você que é o meu sucessor, não vai herdar esse trono. E Saul fica furioso com Jonatas e vai atirar uma flecha nele. Existem momentos que nós vamos correr perigo de vida por conta de uma amizade, mas nós precisamos aprender o que é lealdade. Nós precisamos caminhar, sabe, nesse sentido de ter uma amizade leal. E Jonatas aqui, ele quase morreu por conta de Davi. Depois ele vai até o esconderijo, faz conforme combinado e deixa claro para Davi que seu pai tinha mesmo a intenção de matá-lo. Não sei você, sabe, mas nós precisamos às vezes parar, pensar quem tem sido os nossos amigos fiéis e leais, procurar saber se nós temos sido leais a ele, sabe? Hoje talvez a gente não vai enfrentar um contexto de guerra, mas nós precisamos aprender a guardar o coração um do outro. O que é guardar o coração, Raira? É quando alguém te conta um segredo, você guardar esse segredo e não sair por aí espalhando, né, o segredo de uma pessoa. Se a pessoa te pediu para não contar algo, não conte, sabe? Seja você esse amigo fiel. As amizades que carregam fidelidade, elas têm sido escassas no dia de hoje. Hoje, num grupo dentro da igreja, se você sentar numa mesa, às vezes alguém vai contar algo sobre um amigo que é seu. Talvez não seja tanto um amigo próximo, mas é um amigo. E aí você vai acabar falando daquele amigo também. Eu quero te ensinar hoje a aprender a guardar o coração do seu amigo, sabe? Se alguém tá falando dele, se alguém tá indo contra ele, seja você a pessoa que não vai deixar essa fofoca se estender, esse comentário se estender. Eu aprendi no início da minha conversão que nós precisamos ser túmulos. Nós não somos boca que carrega e espalha a fofoca. A fofoca chega em nós e a gente é túmulo, morre na gente. A gente aprende a guardar o coração um do outro. Se você vê alguém falando mal de uma pessoa, você fala assim, olha, não vamos falar porque essa pessoa não tá aqui agora, ela não tá para se justificar. Vamos deixar por aqui essa conversa. E ainda que o assunto seja de uma pessoa que se opõe a você, vou trazer entre aspas um inimigo, mas que talvez nem é inimigo, né? É uma pessoa que se opõe diretamente a você, uma pessoa que o tempo todo está em atrito com você. Eu aprendi que onde tem atrito, tem propósito. Se você tem uma pessoa na sua igreja, na sua congregação, na sua família, que você diz, não gosto dessa pessoa, saiba que ali tem propósito. E quando tem propósito, nós precisamos caminhar. Raira, como assim? Quando Deus estava caminhando, Jesus caminhando com os seus discípulos, Pedro, em um determinado momento, disse para Jesus assim, Jesus, eles não vão te matar. Eles só vão te matar se passar por cima de mim. E Jesus pega e chama Pedro de Satanás e fala assim, sai, aparta de mim, Satanás. Longe de mim, eu não cumpri o propósito pelo qual eu vim. Porque Jesus precisava ser morto para que eu e você tivéssemos vida. E Pedro diz, você não vai morrer. Eles não vão te matar. E naquele momento, Jesus repreende Pedro e fala assim, sai de perto de mim, Satanás. E aí, em outro momento, Judas ia entregar Jesus. E ele estava sentado à mesa, à esquerda do lado de Jesus. Né? A gente sabe pelo contexto que, em um momento, Jesus disse, um de vocês vão me trair. Vai me trair. E aí, Pedro, sentado do outro lado da mesa, vira para João, que estava sentado perto de Jesus, porque tudo se entende na hora que a gente vai estudar. A gente entende que Jesus estava sentado à mesa e ele coloca uma mão aqui e com essa mão ele está comendo. Né? Era hábito colocar uma mão em cima da mesa, ele sentava no chão e com a mão esquerda se comia. E aí, quem estava sentado à direita dele era João. É tanto que João vai falar, eu era o discípulo que reclinava no peito dele, porque João se sentava à direita dele e se apoiava com a mão direita e com a esquerda comia, Jesus estava mais ou menos virado de lado. E aqui nas costas de Jesus estava Judas. João inclinava e deitava nos braços, no peito de Jesus.
E Pedro pergunta, João, pergunta a ele quem. E João pergunta, quem, mestre, vai te trair? E aí Jesus fala, aquele que eu der um pedaço de pão molhado no vinho, ele vai pegar o vinho, vai molhar e vai fazer aqui. Porque se ele não dá para o que está à sua direita, ele vai dar para o que está à sua esquerda. E para quem ele dá o pedaço de pão molhado? Para Judas. Só se assentava na mesa as pessoas íntimas, próximas. Só sentava do lado de Jesus quem era íntimo dele, os mais próximos. E Judas está sentado à esquerda de Jesus. E isso mostra que as pessoas que têm atrito, as pessoas que são inimigas, elas precisam caminhar do nosso lado, estar junto, porque tem propósito. Tinha propósito Judas entregar Jesus, porque se ele não entrega Jesus, Jesus não morre e nós não somos salvos. Consegue compreender? Por isso que eu falo que tem propósito. Jesus chama Pedro de Satanás e ele chama Judas de amigo e fala, meu amigo, vai cumprir o que você tem que fazer, né? Vai rápido, cumpre rapidamente aquilo que você tem que fazer. Se é me entregar para que o propósito se cumpra, vá rapidamente, faça o que você tem que fazer. Olha para você ver. E muitas das vezes nós vamos querer afastar o nosso inimigo e andar somente com quem a gente ama. Mas Jesus não nos ensina isso. Ele ensina a trazer o inimigo para perto, a pessoa que te ofende para perto, sabe? Traz todo mundo para perto. Anda do lado, caminha do lado. Sabe, se tem alguém que você tem atrito, pensa nessa pessoa que você tem atrito. Significa que tem propósito. E ali você vai guardar até mesmo o coração dessa pessoa. Tá? É isso que nós aprendemos com o capítulo de hoje. Nós aprendemos que existem alianças que vêm do céu. E a essas alianças nós precisamos carregar lealdade. Lealdade. Sabe? E tem pessoas que nós vamos precisar trazer para perto. Trazer para perto. É isso. Seja, sabe, sempre esse diferencial. Seja sempre a pessoa que vai renunciar ali por alguém, por um ato profético, para ajudar alguém a cumprir o chamado. Mas faça a diferença onde você estiver. Eu comecei fazendo essa live dizendo isso e vou terminar falando isso. Sabe, que você possa manifestar a glória de Deus que há dentro de você. Que você seja esse referencial da glória de Deus, sabe? Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa aqui que eu ainda não falei. Davi e Jonatas vão se despedir, né? Ele vai dizer, vai em paz. E ele termina dizendo, ó, vai em paz, meu amigo, que você guarde essa aliança que temos, para que quando você chegar no reinado, você não se esqueça de mim. E ele vai lembrar mais pra frente, nós vamos voltar e falar, quando ele traz Mefibosete para a mesa. Isso. É isso. Eu vejo que talvez nesses 2 dias que nós estamos falando aqui da amizade de Davi com Jonatas, Deus ele está nos chamando para restaurar talvez alianças que foram perdidas. Pessoas que você tinha uma amizade, uma aliança e hoje você não tem mais se importado, não tem ligado. Passei tarefa na semana passada de você ser uma pessoa... uma diferença na vida de uma pessoa na semana passada. Não sei se muitos fizeram essa tarefa, mas hoje eu quero te convidar a restaurar uma aliança que talvez ficou perdida. Amém? Tem alguém que está assistindo essa live pela primeira vez, que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, e gostaria de fazer isso nessa live? Se você quer entregar a sua vida para Jesus, você vai escrever nos comentários assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Por que tem que escrever, Raira? Porque a palavra diz que para ser salvo, para ter uma vida pós-morte com Deus, nós precisamos crer no nosso coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos e precisamos confessar Ele como Senhor da nossa vida. Aí nós seremos salvos. Se no seu coração você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos e com sua boca confessar, você será salvo.
Sim, Eleusa, no 41 fala que eles se beijaram e muito se confunde. Mas até hoje, no Oriente Médio, quando você chega lá e você vê homens cumprimentando, homens têm o hábito de beijar no rosto um do outro, tá? Eles têm esse hábito de beijar no rosto. E aí muitos vão confundir e achar que foi um beijo, né? Um beijo de forma sexual, não foi? Hábito deles. Sim, Taninha, era um hábito. É tanto, vou só frisar, tá? Esse hábito para que a gente mate de uma vez por todas essa questão de pegar aqui esse versículo e dar uma contradição. Como Judas traiu Jesus? Como Judas traiu Jesus? Se não fosse comum eles darem beijo, Judas não tinha espaço para dar um beijo no rosto de Jesus. Porque Judas combinou que aquele em quem ele desse um beijo no rosto era ali o filho do homem, né, o Messias, que era Jesus. Judas trai Jesus com um beijo no rosto. Isso prova que os homens eles tinham esse hábito de dar um beijo um no outro. A gente vai ver, e Judas deu um beijo em Jesus, né? E esse foi a prova da traição. Mão no coração, feche seus olhos e diga o seguinte: Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra. Que ela possa germinar em meu coração e produzir muitos frutos, a 30, a 60, a 100 por um. A 100 por um. Pai, nesta manhã eu quero te agradecer. Obrigado, Deus, pelo privilégio da tua palavra. Obrigado pelo privilégio de poder desfrutarmos desse momento, Pai, com o Senhor. Eu entrego cada um dos teus filhos nas tuas mãos, aqueles que vão aceitar o Senhor assistindo essa live posteriormente, que o Senhor possa mesmo, Deus, transformar os nossos corações e nos fazer parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus te peço, Pai, que nós possamos mesmo completar o chamado e viver com alegria e graça, em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos nesta manhã. Nos guarda, nos livra, esteja conosco, nos inclua na tua agenda, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que nós possamos ser todos os dias lavadas e remidas pelo poder do Senhor Jesus, né? É isso. Um beijo gigante no coração de vocês. Um queijo e até quarta-feira, se Deus quiser, tá? Amo a vida de vocês. Vou marcar nosso momento no Zoom, que eu quero falar com vocês no Zoom, tá? E aí é pro pessoal que tá no grupo da mesa. Tá? Um beijo gigante no coração de vocês. Te amo, Taninha.